Bom dia, bom dia. Bom, é um prazer para mim receber vocês novamente aqui no canal André Thunder. Muito bem, hoje eu vou ler a última parte do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Já fiz 2 vídeos de 1 hora e pouca cada um, a primeira e a segunda parte, e agora eu vou ler a terceira parte. Eu tinha parado no capítulo 20, versículo 19, que é os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles o seguiram. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, dizeis que o Senhor há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram-se os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que o seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os príncipes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o verdadeiro louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite.
A figueira infrutífera. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se a este monte disseres: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos digo com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aqui é Jesus falando, tá? Jesus disse: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Do Pai. Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um lavado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Enviou outros 2, em maior número do que os primeiros, e a esses fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho.
Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, vier o filho da vinha, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles, dará afronto de morte a esses lavradores, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor isso foi feito e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquela sobre quem ela cair por cima ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham por profeta. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para seu tráfico, e outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, como os herodianos, dizendo,
Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe mostraram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus que estão no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas de sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo, o filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escábelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é seu filho?
e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis de conformidade com as suas obras, porque dizem, mas não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros de outros homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois tragam largos filactéries e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e amam as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamais mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prolícito, e depois que o tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros calados ou caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos teríamos associado com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a alguns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas vão decair sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que vos são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. O sermão profético, o princípio de dores. Capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai,
não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. O sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Jerusalém, fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e de todas as tribos de Israel, e todas as tribos de Israel se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rico clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira.
quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que estou próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. O sermão continua a exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como ele nos dias de Noé, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. O sermão continua a parábola dos dois servos. Parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia e hora em que não espera, e hora em que ele não sabe. Virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O sermão continua a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu viesse, o recebesse com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores.
Ali haverá pranto e ranger de dentes. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e visitaste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão naquele dia: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, e estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. Vamos ver. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso,
aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um ungento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este ungento podia ter sido vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse ungento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para memória sua. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e vou-lo entregarei? E eles lhe disseram: 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram aos discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-o: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e o partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei isso, é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado.
Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos disseram o mesmo. Jesus em Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, isso. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não podia agora orar a meu Pai,
que ele me mandasse mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para a um salteador, com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reivindicá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma aos que testificam? Não responde coisa alguma do que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que me digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda mais de testemunhas? Eis que ouvistes agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles responderam, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Pedro nega a Jesus. Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximaram-se os que ali estavam, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
e, saindo dali, chorou amargamente. O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram a entregar maniatando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para sepultar os estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisera. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual deles quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual destes dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo.
considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiravam-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Golgotá, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua condenação: este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se és rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores, e o mesmo lhe lançavam em rosto também os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é: meu Deus, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriu-se os sepulcros,
e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. A sepultura de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniam-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos. Reuniram-se, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador vinha vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilato: tendes a guarda, ide, guardai-o como vos entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já se apontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu rosto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo eles presunçosamente, e saindo elas
presurosamente do sepulcro, e saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro. E saindo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram-no aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Bom, aqui termina então o Evangelho de Jesus segundo Mateus. O recomendado é a pessoa poder escutar ou ler várias vezes, para a pessoa poder entender direitinho. Tá? Essas 3 partes que eu li, primeira, segunda e terceira parte, é todo o Evangelho de Mateus. Tá? É muito bom ler e ouvir essas 3 partes, que é todo o Evangelho, para a pessoa poder entender direitinho. Conforme tu vai entendendo, você vai clareando as ideias. A palavra se confirma, entendeu? Que a fé vem de ouvir e ver a palavra de Deus. Tá? Não é da noite para o dia. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.